Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Filosofia da Educação, do curso de Licenciatura em Matemática em EAD da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesta aula, compreenderemos um pouco mais sobre a concepção de educação e seus pressupostos filosóficos. Primeiramente, vamos compreender a história da educação. Podemos observar que existe um movimento na história da educação proporcionado pelas diversas correntes de pensamento humano, destacando-se três grandes correntes filosóficas, quais sejam filosofia da essência, filosofia da existência e filosofia dialética. Filosofia dialética. Primeiramente, devemos compreender seus princípios. Quais são? Contradição, que determina que a transformação das coisas só existe porque coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e à oposição. Movimento, condição inerente a todas as coisas, a mutabilidade das coisas. Aparência, que é entendida como uma forma superficial de ver os fatos. Totalidade, que é a relação de tudo se relaciona, ela resgata o particular e o geral no movimento do pensar humano. Dessa forma, qual a contribuição da filosofia dialética? Para os gregos, estaria na exploração das potencialidades do educando que o levariam a atingir a sua plenitude como cidadão. No entanto, já existiam ideias filosóficas nas sociedades primitivas. Porém, a educação era informal, sem passos e nem sistematização do saber, sem formalização. A prática educativa consistia na aquisição de instrumentos rudimentares de trabalho e na valorização do ser humano. As crianças aprendiam com os adultos e, ao mesmo tempo, exercitavam suas atividades de trabalho. Com a introdução da propriedade privada nas sociedades, existirá uma modificação no processo educacional, pois passará a atender o interesse de alguns em detrimento de outros. Surgem as classes sociais e a ideia de produção de bens sociais. Dessa forma, a educação torna-se atrelada à propriedade. Existe também um modelo educacional conhecido também como pedagogia tradicional. É entendido como transmissor de um saber acumulado e sistematizado pela sociedade. Esse saber é entendido como verdade absoluta, muito influenciado por Platão e suas ideias de imutabilidade do conhecimento e da verdade absoluta, bem como das ideias do inatismo e do dogmatismo cristão. O período renascentista, por sua vez, foi marcado por diversos questionamentos referentes ao dogmatismo religioso e passou a modificar os valores éticos e morais, principalmente pela crítica à Igreja Católica, gerando posteriormente novos valores na ideia de formação do homem enquanto indivíduo e em transformação, como também na defesa de direitos humanos, desde sua infância. A própria burguesia, a classe revolucionária daquele momento, que irá clamar pela filosofia da essência. Surge então uma espécie de mola propulsora, que é a filosofia da existência. Esta será a época moderna, caracterizada pelo desenvolvimento da ciência e pela proliferação da indústria que provocam alterações no comportamento do povo, nas suas práticas sociais influenciadas pela educação escolar. Jean-Jacques Rousseau é um importante filósofo que refuta o papel de uma educação para moldar as crianças. Defende que o objetivo maior do trabalho pedagógico deveria ser educar as crianças a partir delas próprias. Posteriormente, temos a pedagogia da Escola Nova, que tem como seu representante maior John Dewey. Esta é considerada que, diferentemente do pensamento tradicional, o educador deve estar aberto às modificações mediante seu meio social. Nessa linha de interpretação, a escola deve buscar desenvolver nas crianças responsabilidades, tendo como foco as realidades sociais. O século XX será permeado de ideias pedagógicas em defesa de dois grandes projetos:
Um em defesa de um mundo capitalista e globalizado, e outro de um mundo socialista e de igualdade. Neste período, as correntes tentam abarcar em um único modelo as três correntes filosóficas: a essência, a existência e a dialética. Nesta perspectiva de capitalismo versus socialismo, vou ressaltar um filósofo italiano. Antonio Gramsci e sua pedagogia defendeu a educação como uma dimensão política ampla, principalmente pelo papel significativo que podem ter as organizações escolar e a criação de uma nova cultura na reestruturação democrática da sociedade. Ou seja, uma sociedade comunista para um Estado comunista, onde o jovem se educaria na prática da disciplina social. Para tal feito, era necessário uma escola unitária, onde estaria preservado o princípio da democracia, do ensino e do saber. Gramsci será importantíssimo para a concepção pedagógica de um dos maiores teóricos da pedagogia no Brasil, a saber, Paulo Freire. Vamos finalizar nossa videoaula por aqui, mas antes vamos salientar a importância das leituras e da pesquisa, principalmente da leitura sobre Paulo Freire. Muito obrigada e até a próxima videoaula.